A paz do Senhor. Nesta noite eu quero deixar uma palavra de vitória para nossas vidas. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 3, que fala a confissão de Pedro. E chegando Jesus à parte da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem diz os homens ser o filho do homem? E eles diziam: um João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, e outros profetas. E dizei ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse: Tu és Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus respondeu e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jona, porque não foi a carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Querido, quando a gente lê esta palavra, a gente se identifica quem é. Aleluias. A gente identifica a nossa identidade, quem nós somos. E nesta noite eu quero falar da identidade de Cristo, da minha identidade e da sua identidade. E da identidade do Filho de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele estava nas portas de Cesareia, e ali ele interrogou os seus discípulos, né? Os discípulos estavam vindo de uma grande jornada de obra, amando do Senhor Jesus Cristo. E quando os seus discípulos chegaram, ele começou a perguntar: quem diz que os homens dizem que eu sou? E o discípulo começou logo a falar: Senhor, um diz que tu é Elias, e outros diz que tu és João Batista, e outro diz que tu és Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus olha para eles e diz: E vós? Quem diz que eu sou? Aleluias. E vós, igreja? Quem diz que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és Cristo, filho de Deus. Jesus logo olhou para Pedro e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem sangue que te revelou, mas sim o meu Pai que está no céu. Aleluias. E nesta noite eu quero falar de identidade. Que muitos estão deixando Satanás mudar sua identidade. Jesus, ele se revela aqui perante os seus discípulos o que ele é. E nós conhecemos o Pai, nós conhecemos Jesus através das suas obras, através do seu caráter, através da sua humildade, do seu amor, da sua justiça, da sua verdade, da sua sinceridade, da sua fé de caminhada com o Pai. Nós conhecemos Jesus, irmãos, como Filho de Deus, através da sua misericórdia, da sua graça. Os homens passaram a conhecer Jesus pelas suas obras. E ali a identidade de Jesus passou a ser revelada. Eis aí o Filho de Deus. E hoje nós carregamos o nome, que nós dizemos que nós somos filhos de Deus, mas as nossas obras não condizem com aquilo que nós dizemos. E muitos estão deixando Satanás mudar sua identidade. Carrega o nome, mas não vive como Cristo vive. Carrega o nome,
mas não anda como Cristo anda. Carrega o nome, mas não fala como Cristo fala. Carrega o nome de Cristo, de Filho de Deus, irmãos, mas não tem caráter de Filho de Deus. Então, Satanás, ele está mudando o caráter de muitos santos de Deus. Satanás, ele está mudando a identidade dos filhos de Deus. E é isso que eu quero chamar a tua atenção nesta noite, para esta palavra. Quem tu diz que eu sou? É conforme aquilo que tu faz, que se revela quem é o Filho de Deus, na minha vida e na tua vida. Quem tu diz que eu sou? A carne não revela, carne e sangue não revela o Filho de Deus. Carne e sangue não revela o Filho de Deus. Porque quando Pedro abriu a boca, aleluia, diz, tu és Cristo, o Filho de Deus. Jesus se alegrou com isso. Quando Pedro falou isso. Bem-aventurado és tu, Pedro Bajona, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas sim o Espírito. Quem revela que nós somos filhos de Deus é o Espírito. É as minhas obras, é as tuas obras, é o caráter de Cristo que nós carregamos, a verdade de Cristo que nós carregamos, a justiça de Cristo que nós carregamos, a fidelidade de Cristo que nós carregamos, o amor de Cristo e a obediência de Cristo com o Pai que nós carregamos. Isso define quem é a nossa identidade. Ali a identidade de Jesus foi revelada para os seus discípulos. E a nossa identidade é revelada de filhos de Deus, de homens e mulheres de Deus, através das nossas obras. Muitos estão carregando o nome, mas estão mudando as suas identidades. Satanás está mudando a identidade do povo de Deus. E o Senhor, ele chama a nossa atenção nessa noite para esta palavra. Aquele que carrega o nome do Senhor, aquele que carrega a identidade de filho de Deus, ele tem a chave, aleluia, do reino do céu, que liga e desliga a hora que quer. Ele tem a chave, ele é conhecido pelo Pai como filho na terra. Ele desliga e liga. O que é ligado na terra é ligado no céu. Ele desliga aqui, aleluia, e desliga lá. Por quê? Porque a identidade dele, o caráter dele, a justiça, a verdade é de um filho de Deus. E a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Ou seja, o inferno não prevalece contra a tua vida. Porque, aleluia, tu carrega uma identidade verdadeira. Tu carrega uma identidade honesta. Tu carrega uma identidade justa. Tu carrega uma identidade, aleluia, de justiça do Filho de Deus. Mas aquele que carrega o nome e não condiz a sua obra, ele está mudando a sua identidade. E tem muitos que estão carregando o nome de Filho de Deus, mas a sua identidade revela outra coisa. As suas obras estão revelando outra coisa. Cristo, o Pai, ele não está identificando na terra esse como filho. Tem um nome, mas a sua obra está dizendo outra coisa. Então, nesta noite, igreja, vamos despertar para a nossa vida espiritual. Quem tu diz que eu sou? Muitos estão revelando um Cristo mentiroso. Muitos estão revelando um Cristo pecador. Muitos estão revelando um Cristo enganador. Muitos estão revelando um Cristo, um falso profeta. Estão carregando um nome, uma identidade falsa. Estão carregando uma identidade falsa que não condiz com o caráter da justiça, que não condiz com o caráter da verdade de um filho de Deus.
Muitos estão carregando uma identidade que não é de Cristo. E Jesus, ele está chamando a nossa atenção para a nossa identidade. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que carregar, aleluia, a essência, a verdade, a justiça, a obediência de um filho de Deus. Então, muitos estão mudando as suas identidades. Satanás está mudando a identidade do povo de Deus. Porque ele leva o nome, mas as suas obras é condenadora. Quem você diz que eu sou? Então o Senhor está chamando a nossa vida para essa identidade. De um filho de Deus. De um caráter da justiça de um filho de Deus. De um Deus obediente, de um Deus justo, de um Deus verdadeiro, de um Deus honesto. A Bíblia diz que Deus, ele não tem comunhão com as trevas. E nem as trevas têm comunhão com a luz. Mas muitos estão trocando a sua identidade. E o céu não está reconhecendo, aleluia, mais o Filho de Deus sobre a igreja. E o Senhor diz que o inferno não tem poder. Ela não prevalece contra o Filho de Deus. O Filho de Deus, aquele que carrega o nome da identidade de Cristo, que anda na verdade, que vive na verdade, que faz conforme a vontade do Senhor, ele carrega a chave do reino do céu. Tudo que ele desliga aqui, que ele pede oração ao Senhor, é ligado no céu. E tudo que ele desliga na oração no Senhor, também é desligado no céu. Porque esse é reconhecido a identidade de um filho de Deus. Então não deixa Satanás mudar a tua identidade. Amém, igreja? Fica com esta palavra. E que esta palavra abra teus olhos espiritual. Não deixa Satanás mudar a tua identidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Em nome de Jesus.